A madrugada pesava sobre a cidade como um cobertor molhado. O céu escuro despejava uma chuva implacável que martelava os telhados das casas simples da periferia, criando uma sinfonia melancólica que ecoava pelas ruas desertas. No pequeno apartamento de paredes descascadas do terceiro andar de um prédio que já vira dias melhores, Beatriz Santos enrolava o último brigadeiro da madrugada. Seus dedos, calejados pelo trabalho árduo, moldavam cuidadosamente a massa doce. Cada movimento era preciso, automático, resultado de anos de prática. O relógio da cozinha, com ponteiros que teimavam em fazer barulho, marcava 3h15 da manhã. Beatriz sentia o peso da exaustão em cada músculo do corpo, mas descansar não era uma opção que se permitia. Do quarto ao lado, chegavam até ela os gemidos abafados de Manuela. Sua filha de 3 anos dormia inquieta, com febre que insistia em não baixar há 3 dias. O termômetro digital, já gasto pelo uso, havia marcado 38,5 graus na última verificação. Beatriz mordeu o lábio inferior, um hábito antigo que ressurgia sempre que a preocupação a dominava. O dinheiro para o remédio havia acabado na segunda-feira. Era quinta-feira agora, e cada hora que passava parecia uma eternidade. Ela havia vendido os brigadeiros da semana anterior para comprar leite em pó e algumas verduras, apostando que a febre da menina baixaria naturalmente. Mas Manuela apenas piorava, e a culpa corroía Beatriz por dentro como ácido. Na penumbra da cozinha, iluminada apenas pela luz amarelada do fogão, Beatriz embala esperança em cada docinho que preparava. 50 brigadeiros já estavam prontos, organizados em uma bandeja forrada com papel alumínio. Se conseguisse vender todos a R$ 2 cada um, teria dinheiro suficiente para o remédio e talvez até para algumas frutas que ajudariam Manuela a se recuperar mais rapidamente. As lágrimas ameaçavam escapar dos olhos castanhos de Beatriz, mas ela as segurou com determinação. Chorar não resolveria nada, e ela havia aprendido há muito tempo que a vida não dava descontos para quem se entregava ao desespero. Com as mãos ligeiramente trêmulas, não pela frio, mas pela ansiedade, ela cobriu a bandeja com plástico transparente e a colocou dentro de uma sacola térmica emprestada da vizinha. Beatriz olhou-se no pequeno espelho da sala. Os cabelos castanho escuros, naturalmente ondulados, estavam desarrumados após a longa madrugada de trabalho. Ela os prendeu rapidamente em um coque baixo, passou as mãos no rosto para limpar qualquer vestígio de farinha de chocolate e pegou o casaco mais quentinho que possuía, um sobretudo cinza que havia comprado em um brechó 2 invernos atrás. Antes de sair, foi até o quarto da filha. Manuela dormia encolhida, abraçada ao ursinho de pelúcia desbotado que ganhara no último aniversário. Seus cabelos louros e cacheados grudavam na testa suada, e os lábios entreabertos sussurravam palavras ininteligíveis durante o sono agitado. Beatriz ajustou delicadamente o cobertor sobre a menina e beijou sua testa quente. "Mamãe volta logo com o remédio, meu amor", murmurou baixinho, como uma promessa sagrada. Saindo do apartamento, Beatriz trancou a porta com cuidado para não fazer barulho. A escadaria do prédio estava mergulhada na escuridão. A lâmpada do corredor havia queimado na semana anterior e o síndico ainda não havia providenciado a troca. Seus passos ecoavam levemente nos degraus de concreto frio enquanto descia, segurando firmemente a sacola com os brigadeiros. A chuva a recebeu como uma cortina gelada no momento em que pisou na rua. Beatriz colocou o capuz sobre os cabelos e ajustou a sacola debaixo do braço, protegendo-a da umidade. As ruas do bairro estavam completamente desertas a essa hora, iluminadas apenas pelos postes de luz amarelada que criavam círculos de claridade em meio à escuridão. Ela conhecia bem aquelas ruas. Havia crescido ali, brincado naquelas calçadas quando criança,
namorado o primeiro rapaz na pracinha que ficava 3 quarteirões adiante. Conhecia cada buraco no asfalto, cada casa com sua história particular, cada esquina onde se reuniam os jovens nas tardes de domingo. Mas naquele momento, caminhando sozinha sob a tempestade, o bairro parecia um lugar estranho e hostil. Seus planos eram simples. Chegaria ao centro da cidade quando o movimento começasse, por volta das 6 da manhã. Posicionaria-se próxima ao ponto de ônibus, onde os trabalhadores esperavam o transporte público. Ofereceria os brigadeiros aos que passassem correndo para não se atrasar. A experiência havia lhe ensinado que as pessoas compravam mais quando estavam com pressa. Era como se a urgência do momento as fizesse menos rigorosas com os pequenos gastos. Enquanto caminhava, Beatriz permitiu que sua mente vagasse pelas memórias. Lembrava-se de quando Manuela nasceu, há 3 anos e meio. O parto havia sido difícil, mas o momento em que segurou a filha pela primeira vez compensou toda a dor. Fábio, o pai de Manuela, havia prometido estar presente, mas desapareceu 2 semanas antes do nascimento, deixando apenas um bilhete dizendo que não estava preparado para ser pai. Desde então, Beatriz criava a filha sozinha. Trabalhava como faxineira em 3 casas durante a semana e vendia doces nos fins de semana. O dinheiro mal dava para o aluguel, alimentação e despesas básicas, mas elas conseguiam sobreviver, pelo menos até Manuela ficar doente. A chuva intensificou e Beatriz buscou abrigo temporário sob a marquise de uma padaria fechada. Aproveitou para verificar se os brigadeiros estavam bem protegidos na sacola. Satisfeita ao constatar que estavam secos, ela respirou fundo e continuou caminhando. As ruas começaram a mudar de característica conforme ela se aproximava do centro. As casas simples davam lugar a estabelecimentos comerciais. Os postes de luz eram mais novos e eficientes, e até mesmo as calçadas pareciam mais bem cuidadas. Era como se existisse uma linha invisível dividindo a cidade entre 2 realidades distintas. Beatriz sempre se sentia deslocada quando precisava circular por essas áreas mais privilegiadas. Não era inveja exatamente, mas uma espécie de melancolia ao imaginar como seria ter uma vida mais estável, sem a constante preocupação de como pagaria as contas do próximo mês. Quando estava perdida nesses pensamentos, um raio iluminou o céu, seguido de um trovão ensurdecedor. A chuva, que já era intensa, transformou-se em uma tempestade furiosa. As gotas caíam com violência, criando pequenas enchentes nas sarjetas e tornando impossível enxergar além de alguns metros à frente. Beatriz correu procurando abrigo, protegendo a sacola contra o peito. Suas roupas estavam completamente encharcadas e o frio começava a penetrar até os ossos. Avistou uma grande residência com uma marquise ampla e dirigiu-se para lá, esperando poder se abrigar até a chuva diminuir. Era uma mansão imponente, com arquitetura moderna e um jardim impecavelmente cuidado mesmo sob a tempestade. Os muros altos eram intercalados por grades elegantes que permitiam vislumbrar a propriedade. Portões automáticos de ferro forjado protegiam a entrada principal, e câmeras de segurança estavam estrategicamente posicionadas. Beatriz hesitou por um momento. Não queria parecer suspeita parada ali, mas a chuva estava tão forte que não tinha alternativa. Posicionou-se no canto mais discreto da marquise, tentando se tornar invisível enquanto aguardava uma trégua na tempestade. Foi então que as luzes da casa se acenderam. Primeiro a varanda, depois o hall de entrada. Alguém estava acordado. Beatriz sentiu um aperto no estômago, imaginando que poderiam chamar a segurança ou a polícia por encontrá-la ali. Estava considerando sair correndo sob a chuva quando a porta principal se abriu. Um homem apareceu na soleira. Era jovem, aparentava ter cerca de 30 anos, e usava um roupão azul marinho sobre pijamas. Seus cabelos escuros estavam desarrumados, como se tivesse acordado há pouco,
e sua expressão demonstrava surpresa ao vê-la ali. "Você está bem?" perguntou ele, sua voz carregando genuína preocupação. Beatriz ficou sem palavras por um instante. Esperava grosseria, desconfiança, talvez até ameaças. Não esperava gentileza. Desculpe incomodar", gaguejou, ajustando nervosamente a sacola. "É só até a chuva passar. Eu já vou embora." O homem observou-a por um momento. Os cabelos molhados grudados no rosto, as roupas encharcadas, a sacola que protegia como se fosse um tesouro. Não demonstrou medo ou irritação, apenas uma compaixão silenciosa que a tocou profundamente. "Não precisa se desculpar", disse ele, abrindo mais a porta. "Por que não entra para se secar? Posso fazer um café quente." Beatriz balançou a cabeça imediatamente. Não posso incomodar. O senhor não me conhece, eu..." "Exatamente por isso", interrompeu ele com um sorriso gentil. "Ninguém deveria ficar sob essa tempestade. Por favor, entre. Não vou aceitar um não como resposta." A sinceridade em sua voz era inegável. Beatriz olhou para a chuva que continuava caindo torrencialmente, depois para o rosto bondoso do desconhecido. Em sua vida, havia aprendido a desconfiar de gentilezas gratuitas, mas alguma coisa naquele homem inspirava confiança. "Eu não quero sujar sua casa", murmurou ainda hesitante. "Casas existem para ser habitadas, não para serem museus", respondeu ele, estendendo a mão. "Meu nome é Eduardo Maciel." "Beatriz", disse ela timidamente, aceitando a mão estendida. "Beatriz Santos." Ao entrar na casa, Beatriz foi tomada por uma sensação de déjà-vu invertido. Tudo ali respirava elegância discreta. O piso de mármore polido, as peças de arte nas paredes, a iluminação indireta que criava um ambiente acolhedor, apesar da sofisticação. Não era ostentação vulgar, mas sim um refinamento que falava de sucesso conquistado com trabalho. Eduardo trouxe uma toalha macia e quentinha. "O banheiro é ali, se quiser se secar adequadamente. Vou preparar o café." Beatriz aceitou a toalha, ainda em choque com a hospitalidade inesperada. No espelho do lavabo, viu sua própria imagem, pálida, molhada, claramente fora de lugar naquele ambiente luxuoso. Mas Eduardo a havia tratado com respeito, sem julgamentos aparentes. Quando retornou à sala, ele estava colocando xícaras em uma bandeja. O aroma do café recém-passado pairava no ar, misturado com o som suave da chuva que ainda caía do lado de fora. "Obrigada", disse Beatriz, aceitando a xícara fumegante. "O senhor é muito gentil." "Eduardo", corrigiu ele, sentando-se na poltrona ao lado do sofá onde ela se acomodara. "E gentileza não custa nada." Eles beberam o café em silêncio por alguns minutos. Beatriz sentia-se dividida entre a gratidão pela hospitalidade e a ansiedade por não estar vendendo os brigadeiros. Cada minuto que passava era dinheiro que deixava de ganhar. Era tempo que Manuela ficava sem o remédio. "Posso perguntar o que a trouxe para a rua em uma madrugada como esta?" questionou Eduardo, sua voz cuidadosa para não soar invasiva. Beatriz hesitou. Não costumava compartilhar seus problemas com estranhos, mas havia algo na maneira como ele perguntara, sem curiosidade mórbida, apenas interesse humano genuíno que a fez baixar as defesas. "Minha filha está doente", começou ela, as palavras saindo devagar. "Tem 3 anos. Está com febre há dias e eu preciso comprar o remédio." Eduardo observou a sacola que ela mantinha ao lado no sofá. "E você vende?" "Brigadeiros", completou Beatriz, um leve rubor cobrindo suas bochechas. "Eu faço doces para vender. É como completo a renda." "Posso ver?" Beatriz abriu a sacola e mostrou a bandeja cuidadosamente organizada. Os brigadeiros estavam perfeitos, uniforme, brilhantes, apetitosos. Eduardo pegou um e experimentou. Seus olhos se iluminaram genuinamente.
Este é o melhor brigadeiro que já comi, disse ele, e Beatriz percebeu que não era apenas polidez. Você tem um talento extraordinário. O elogio sincero de Eduardo trouxe lágrimas aos olhos de Beatriz. Há quanto tempo alguém não reconhecia seu trabalho, seu esforço? Ela passou a mão rapidamente no rosto, tentando disfarçar a emoção. Obrigada, murmurou, sua voz levemente embargada. Aprendi com minha avó. Ela sempre dizia que comida feita com amor tem sabor diferente. Eduardo terminou o brigadeiro e se recostou na poltrona, observando-a com atenção. Havia algo na postura de Beatriz que o intrigava. Uma dignidade natural que nem a situação desesperadora conseguia abalar. Ela não mendigava compaixão, não se vitimizava. Simplesmente enfrentava suas dificuldades com uma coragem silenciosa, que ele admirava. Conte-me sobre sua filha, pediu ele suavemente. Os olhos de Beatriz se iluminaram imediatamente, como sempre acontecia quando falava de Manuela. Ela é tudo para mim. Inteligente, engraçada, teimosa às vezes. Um sorriso genuíno brotou em seus lábios. Adora desenhar. Vive fazendo desenhos de princesas e me dando de presente. Diz que quando crescer vai ser artista e vai pintar nossa casa toda de cor-de-rosa. Eduardo sorriu também, tocado pela paixão maternal evidente em cada palavra. E o pai dela? O sorriso de Beatriz desapareceu instantaneamente. Ela baixou os olhos, mexendo nervosamente na xícara de café. Não faz parte da nossa vida. Desapareceu antes dela nascer. Sinto muito, disse Eduardo com sinceridade. Não sinta, respondeu Beatriz, erguendo o queixo com determinação. Manuela e eu nos viramos bem sozinhas. Não precisamos de quem não nos quer. A força em sua voz impressionou Eduardo. Ele havia conhecido muitas pessoas ao longo da vida. Empresários bem-sucedidos, intelectuais brilhantes, artistas talentosos, mas raramente encontrar alguém com tanta fortaleza interior quanto aquela mulher simples sentada em sua sala. E você? Perguntou Beatriz, quebrando o silêncio. Desculpe a curiosidade, mas esta casa é muito grande para uma pessoa só. Eduardo hesitou por um momento. Não costumava falar sobre sua vida pessoal, especialmente com estranhos. Mas havia algo em Beatriz que o fazia sentir-se à vontade, como se a conhecesse há muito tempo. Não moro sozinho, disse finalmente. Tenho um filho, Gabriel. Ele tem 5 anos. Onde está a mãe dele? Perguntou Beatriz. Depois se retraiu, corando. Desculpe, não devia ter perguntado. Tudo bem. Eduardo sorriu tristemente. A mãe do Gabriel. Ela nos deixou quando ele tinha 2 anos. Decidiu que não queria ser mãe, que tinha outros planos para a vida. Beatriz sentiu um aperto no coração. Não conseguia imaginar como uma mãe poderia abandonar o próprio filho. Deve ter sido muito difícil. Foi, admitiu Eduardo. Ainda é, às vezes. Ser pai e mãe ao mesmo tempo não é fácil. Gabriel pergunta por ela eventualmente, e eu nunca sei o que dizer. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em suas próprias reflexões. A chuva continuava caindo lá fora, mas havia diminuído de intensidade. Beatriz olhou pela janela e percebeu que o céu começava a clarear ligeiramente. Logo seria amanhecer. Preciso ir, disse ela, levantando-se abruptamente. Preciso vender os brigadeiros antes que as pessoas comecem a trabalhar. Eduardo também se levantou. Quanto você precisa para o remédio da Manuela? Beatriz franziu a testa desconfiada. Por quê? Responda, por favor. R$ 60, disse ela relutantemente. Eduardo foi até uma escrivaninha no canto da sala e voltou com uma nota de R$ 100. Tome, para o remédio e para algumas frutas para ela. Beatriz recuou, como se o dinheiro fosse fogo. Não posso aceitar. Não sou caridade. Não é caridade, disse Eduardo calmamente. É pagamento.
Pagamento por quê? Eduardo pensou rapidamente. Havia algo naquela mulher que o intrigava profundamente. Sua dignidade, sua força, seu talento na cozinha. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Preciso de alguém para cuidar da casa e fazer as refeições, disse ele. Alguém em quem possa confiar para cuidar do Gabriel quando não estou. A babá que ele tinha se mudou para outro estado na semana passada. Beatriz o encarou, incredulidade estampada no rosto. O senhor está me oferecendo trabalho? Eduardo, corrigiu ele novamente. E sim, estou oferecendo trabalho. Um salário justo, carteira assinada, todos os direitos. Você pode trazer sua filha. Há quartos de empregada aqui, mas prefiro que vocês morem na parte principal da casa. Gabriel precisa de companhia. Beatriz sentou-se novamente, atordoada. Era bom demais para ser verdade. Coisas assim não aconteciam na vida real, especialmente não na sua vida. Eu não entendo, murmurou. Por que faria isso por uma estranha? Eduardo sentou-se ao lado dela no sofá. Posso contar uma história? Ela assentiu, ainda em choque. Eu não nasci rico, começou Eduardo, sua voz ganhando um tom nostálgico. Cresci em uma casa muito parecida com a sua, imagino. Meu pai trabalhava como mecânico, minha mãe era costureira. Tínhamos pouco, mas tínhamos amor. Beatriz ouvia atentamente, vendo um lado de Eduardo que não imaginara existir. Quando eu tinha 16 anos, meu pai sofreu um acidente de trabalho. Ficou incapacitado para o trabalho pesado. Minha mãe assumiu sozinha o sustento da casa, costurando de madrugada para fábricas de confecção. Eu a via lutando, se sacrificando, mantendo a dignidade mesmo nas piores circunstâncias. Ele fez uma pausa, os olhos perdidos nas memórias. Um dia, ela desmaiou de exaustão na máquina de costura. O médico disse que era desnutrição. Ela estava comendo menos para que eu e meu pai tivéssemos mais comida. Foi então que um homem apareceu em nossa vida. Quem? Perguntou Beatriz, completamente envolvida na história. Dr. Henrique Medeiros. Ele era dono de uma construtora e havia conhecido meu pai antes do acidente. Ofereceu um emprego administrativo para ele e bolsa de estudos integral para mim. Disse que via potencial em mim, que eu poderia chegar longe com as oportunidades certas. Eduardo sorriu com ternura. Minha mãe reagiu exatamente como você. Recusou, disse que não éramos caridade. Mas, doutor, Henrique insistiu que não era caridade, era investimento. Ele acreditava que eu poderia fazer a diferença no mundo e queria me dar essa chance. E deu certo? Perguntou Beatriz, já sabendo a resposta ao olhar ao redor da casa luxuosa. Estudei engenharia, depois fiz MBA, trabalhei duro, construí minha própria empresa de construção civil. Hoje emprego mais de 300 pessoas. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Tudo porque alguém acreditou em mim quando eu mais precisava. Beatriz sentiu lágrimas rolando pelo rosto. A história de Eduardo ecoava sua própria luta, suas próprias dificuldades. Quando vi você ali na chuva, continuou ele, protegendo seus brigadeiros como se fossem diamantes, vi minha mãe naquela máquina de costura. Vi coragem, determinação, amor incondicional. Quero te dar a mesma oportunidade que Dr. Henrique me deu. Mas você não me conhece, protestou Beatriz fracamente. Conheço o suficiente. Sei que você é uma mãe dedicada, que trabalha duro, que tem talento e dignidade. Sei que pode ser exatamente o que Gabriel e eu precisamos. Eduardo estendeu novamente a nota de R$ 100. O que me diz? Beatriz olhou para o dinheiro, depois para o rosto sincero de Eduardo. Sua mente racional dizia que era arriscado confiar em um estranho, por mais gentil que parecesse. Mas seu coração, cansado de tanto sofrimento, sussurrava que talvez fosse sua chance de recomeçar. Posso pensar? Pediu ela. Claro, mas leve isso, disse Eduardo, colocando o dinheiro em suas mãos. Para o remédio da Manuela, não há compromisso algum.
É apenas um pai ajudando o outro pai. Ou, neste caso, uma mãe. Beatriz segurou o dinheiro, sentindo seu peso simbólico. Não era apenas papel. Era a possibilidade de curar sua filha, de dar a ela uma vida melhor. Obrigada, sussurrou. De verdade, muito obrigada. Eduardo sorriu. Você gostaria de conhecer Gabriel antes de decidir? Ele ainda está dormindo, mas posso acordá-lo daqui a algumas horas. Sim, gostaria muito. A chuva havia parado completamente, e os primeiros raios de sol começavam a filtrar através das nuvens. Beatriz olhou pela janela e viu um mundo diferente daquele que encontrara algumas horas antes. Um mundo onde a esperança era possível. Preciso voltar para casa agora, disse ela, levantando-se. Manuela deve estar acordando e precisa do remédio. Claro, posso levá-la de carro? Não, obrigada. Prefiro ir a pé. Preciso pensar. Eduardo a acompanhou até a porta. No jardim, as flores pareciam mais vibrantes depois da chuva, e o ar tinha aquele cheiro fresco e limpo que só existe após uma tempestade. Beatriz, chamou ele quando ela já estava no portão. Seja qual for sua decisão, saiba que foi um prazer conhecê-la. Há muito tempo não conversava com alguém tão verdadeiro. Ela sorriu, o primeiro sorriso genuinamente feliz em muitos dias. O prazer foi meu, Eduardo, e obrigada por tudo. O caminho de volta para casa pareceu mais curto do que a ida. Beatriz caminhava com passos leves, apesar da exaustão. O dinheiro estava seguro no bolso, mas mais importante do que isso era a sensação de que sua vida poderia estar prestes a mudar. Subiu as escadas do prédio com renovada energia. Ao abrir a porta do apartamento, foi recebida pela voz chorosa de Manuela, chamando por ela. Mamãe! Mamãe! Onde você estava? Beatriz correu para o quarto e encontrou a filha sentada na cama, os cabelos bagunçados e as bochechas ainda coradas pela febre. Mas os olhos azuis brilhavam com mais vivacidade do que na noite anterior. Mamãe foi trabalhar, meu amor, disse Beatriz, abraçando a menina. Mas agora estou aqui e tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Perguntou Manuela, Vamos animada. Comprar seu remédio e depois um sorvete bem gostoso. O que acha? Manuela aplaudiu, esquecendo momentaneamente o desconforto da febre. Posso escolher o sabor? Pode escolher o sabor que quiser, prometeu Beatriz, beijando a testa da filha. Enquanto preparava Manuela para sair, Beatriz pensava na proposta de Eduardo. Seria mesmo possível. Uma casa grande, segurança, um trabalho digno. Ela que sempre fora independente, que se orgulhava de conseguir cuidar da filha sozinha, agora se via diante da possibilidade de aceitar ajuda. Mas talvez aceitar ajuda não fosse sinal de fraqueza. Talvez fosse sinal de coragem. A coragem de dar à filha uma vida melhor do que aquela que conseguira proporcionar até então. Na farmácia, o farmacêutico sorriu ao vê-las. Conhecia Beatriz há anos e sabia de suas dificuldades. Hoje você conseguiu o dinheiro para o remédio da pequena? Perguntou gentilmente. Consegui, respondeu Beatriz com orgulho, entregando o dinheiro. E ainda sobrou para um sorvete. Manuela saltitou de alegria ao ouvir sobre o sorvete. Na sorveteria do bairro, escolheu um de morango com cobertura de chocolate, que comeu com prazer, enquanto Beatriz tomava apenas um café. Mamãe, você não vai tomar sorvete também? Perguntou Manuela, oferecendo uma colherada. Não preciso, meu amor. Ver você feliz já é doce o suficiente para mim. De volta ao apartamento, Beatriz deu o remédio à filha e a colocou para descansar. Depois sentou-se na pequena mesa da cozinha e refletiu sobre a manhã extraordinária que havia vivido. Eduardo parecia sincero, mas seria prudente confiar nele? E se fosse uma cilada? E se ele tivesse segundas intenções? Por outro lado, o que tinha a perder? Sua vida atual era uma luta constante.
Talvez fosse hora de apostar em algo diferente, em uma oportunidade de crescimento para ela e para Manuela. Pegou o papel onde Eduardo havia anotado seu telefone e ficou olhando para ele por longos minutos. Finalmente tomou coragem e discou. Alô? Atendeu a voz familiar. Eduardo, é Beatriz. Beatriz, que bom ouvir sua voz. Como está a Manuela? Melhor. O remédio já começou a fazer efeito. Ela respirou fundo. Eu gostaria de conversar mais sobre sua proposta. Posso conhecer Gabriel hoje à tarde? Claro, ele ficará muito feliz em conhecê-las. Que horas seria bom para você? Às 3 horas estaria bem? Perfeito, estaremos esperando. Depois de desligar, Beatriz sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Estava prestes a dar um passo que poderia mudar completamente sua vida e a de Manuela. Olhou pela janela do apartamento, vendo o mesmo bairro de sempre, as mesmas casas simples, a mesma vida de dificuldades. Mas agora havia uma porta se abrindo para um mundo diferente. Restava saber se teria coragem de atravessá-la. Às 3 horas da tarde em ponto, Beatriz tocou a campainha da casa de Eduardo. Desta vez, não estava molhada pela chuva, nem carregando brigadeiros. Havia escolhido sua melhor roupa, um vestido azul marinho simples, mas bem cuidado, e sapatos baixos pretos que polira com esmero. Manuela, ao seu lado, usava um vestidinho floral amarelo, que havia ganhado da vizinha, e estava com os cabelos cacheados presos em 2 Maria Chiquinhas. A febre havia baixado completamente após a primeira dose do remédio, e a menina estava radiante de curiosidade sobre a casa grande que a mãe havia descrito. Mamãe, é verdade que tem uma piscina? Perguntou Manuela pela 10ª vez, balançando nas pontas dos pés enquanto esperavam. Eu disse que não sei, meu amor. Vamos descobrir juntas, respondeu Beatriz, alisando nervosamente o cabelo da filha. A porta se abriu e Eduardo apareceu, desta vez vestido de forma casual, calça jeans escura e camisa branca de algodão. Atrás dele, meio escondido em suas pernas, estava um menino de cabelos castanhos e olhos grandes e curiosos. Beatriz, que bom vê-la novamente, cumprimentou Eduardo com um sorriso caloroso. E esta deve ser a famosa Manuela. Manuela se escondeu atrás das pernas da mãe, subitamente tímida diante dos estranhos. Eduardo se agachou até ficar na altura dela, um gesto que Beatriz notou e apreciou. Oi, Manuela. Eu sou o Eduardo e este aqui é meu filho Gabriel, disse ele com voz suave. Gabriel, venha conhecer a Manuela. O menino deu um passo à frente, igualmente tímido. Era um pouco mais alto que Manuela, com feições delicadas que lembravam Eduardo. Usava uma camiseta do Homem-Aranha e tênis com luzes que piscavam a cada passo. Oi, disse Gabriel baixinho. Oi, respondeu Manuela, espiando por trás da saia da mãe. Eduardo e Beatriz trocaram olhares divertidos. A timidez inicial das crianças era completamente normal e até esperada. Por que não entramos? Sugeriu Eduardo. Gabriel, que tal mostrar seus brinquedos para a Manuela? A casa à luz do dia era ainda mais impressionante do que Beatriz lembrava. A sala ampla estava inundada de luz natural, que entrava pelas grandes janelas, destacando os móveis elegantes e as obras de arte nas paredes. Mas o que mais chamou sua atenção foram os detalhes que revelavam a presença de uma criança. Alguns brinquedos organizados em uma cesta no canto, desenhos coloridos presos na geladeira, um carrinho esquecido sob a mesa de centro. Desculpem a bagunça, disse Eduardo, recolhendo rapidamente alguns brinquedos. Gabriel é muito organizado, mas às vezes... Não se desculpe, interrompeu Beatriz com um sorriso. Uma casa com criança deve ter brinquedos espalhados. Mostra que é um lar de verdade. Gabriel puxou timidamente a manga da camisa do pai. Pai, posso mostrar meu quarto para ela? Claro, filho. Vocês vão se divertir.
As crianças subiram as escadas juntas, ainda cautelosas, mas claramente curiosas uma sobre a outra. Eduardo e Beatriz ficaram na sala, ouvindo os passos pequenos no andar superior. Ele parece um menino adorável, comentou Beatriz. É minha razão de viver, respondeu Eduardo com carinho paternal evidente na voz. Às vezes fico preocupado se estou fazendo tudo certo. Ser pai solteiro não é fácil. Imagine ser mãe solteira, disse Beatriz com um sorriso irônico. Pelo menos você tem recursos, pode contratar ajuda quando precisa. Eduardo assentiu, pensativo. É verdade, mas recursos financeiros não substituem a presença materna. Gabriel sente falta disso, mesmo que não diga diretamente. Do andar superior, chegaram risadas infantis. Primeiro tímidas, depois mais soltas e espontâneas. Beatriz e Eduardo sorriram simultaneamente. Acho que o gelo está quebrando, observou Eduardo. Crianças são assim. Em 5 minutos podem se tornar melhores amigas, disse Beatriz, relaxando visivelmente. Eduardo serviu suco de laranja natural e biscoitos caseiros que havia comprado em uma confeitaria do bairro. Enquanto conversavam, Beatriz observava discretamente os detalhes da casa. Tudo era de excelente qualidade, mas não havia ostentação desnecessária. Era o lar de alguém que havia conquistado o sucesso, mas não havia perdido o bom gosto no processo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Beatriz, após alguns minutos de conversa casual. Claro. Por que você realmente está fazendo isso? Não me leve a mal, mas homens na sua posição geralmente contratam babás através de agências especializadas. Não oferecem emprego para desconhecidas que encontram na chuva. Eduardo ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre como responder com honestidade. Você quer a resposta polida ou a resposta verdadeira? A verdadeira. Gabriel está sozinho demais. Ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não tem uma família real. Babás vêm e vão, por mais qualificadas que sejam. Ele precisa de estabilidade, de alguém que se importe com ele de verdade, não apenas por obrigação profissional. Eduardo olhou em direção à escada, de onde continuavam vindo vozes animadas das crianças. Quando conheci você ontem, vi algo que não vejo há muito tempo. Uma mãe de verdade. Alguém que trabalha de madrugada para comprar remédio para a filha, que protege seus sonhos, mesmo quando tudo parece perdido. É esse tipo de amor que quero que Gabriel conheça. Beatriz sentiu um nó na garganta. E se não der certo? E se eu não for o que vocês esperam? E se der certo? Retrucou Eduardo. E se for exatamente o que todos nós precisamos? Antes que Beatriz pudesse responder, as crianças desceram correndo as escadas, claramente muito mais à vontade uma com a outra. Mãe, o Gabriel tem um videogame e ele disse que pode me ensinar a jogar, exclamou Manuela, os olhos brilhando de entusiasmo. E a Manuela sabe desenhar princesas de verdade, complementou Gabriel. Ela fez um desenho da Elsa para mim. Eduardo e Beatriz trocaram olhares significativos. A conexão entre as crianças havia sido imediata e genuína. Gabriel, que tal mostrar o jardim para a Manuela? Sugeriu Eduardo. Tem uma piscina? Perguntou Manuela imediatamente, fazendo todos rirem. Tem sim, respondeu Gabriel, orgulhoso. E tem um escorregador também. As crianças saíram correndo para o jardim, deixando os adultos sozinhos novamente. Eles se deram bem, observou Beatriz, observando pela janela as duas figuras pequenas explorando o espaço externo. Melhor do que eu esperava, concordou Eduardo. Gabriel não costuma se abrir tão rapidamente com pessoas novas. Beatriz respirou fundo, tomando coragem para fazer a pergunta que a atormentava desde a manhã. Se eu aceitar sua proposta, como funcionaria exatamente? Quais seriam minhas responsabilidades? Eduardo ficou sério, assumindo um tom mais profissional. Você cuidaria da casa, limpeza, organização, compras.
Prepararia as refeições para Gabriel e para mim. E, principalmente, cuidaria do Gabriel quando eu não estivesse presente. Ele vai para a escola de manhã, volta às 3 da tarde. Eu trabalho das 8 às 6. Às vezes preciso viajar a trabalho. E o salário? R$ 3.000 por mês, mais carteira assinada, vale alimentação, plano de saúde para você e para Manuela. Vocês morariam aqui? Há 2 quartos na ala dos empregados, mas como eu disse, prefiro que fiquem na parte principal da casa. Gabriel precisa sentir que tem uma família de verdade. Beatriz engoliu em seco. Era mais dinheiro do que ganhava em 3 meses vendendo doces e fazendo faxinas. E se não der certo? Aí conversamos como adultos civilizados e encontramos uma solução. Não há contrato de permanência obrigatória. Se você se sentir infeliz aqui ou se eu perceber que não está funcionando, resolveremos sem traumas para ninguém, especialmente para as crianças. Do jardim chegou o som de risadas e chapinhadas na piscina. Eduardo sorriu. Parece que Gabriel decidiu mostrar a piscina. Eles foram até a área externa e encontraram Gabriel ensinando Manuela a brincar na água rasa da piscina infantil anexa à principal. Ambos estavam molhados e radiantes de felicidade. Mãe, olha, eu sei nadar, gritou Manuela, batendo os pés na água com entusiasmo. Não bem nadar, corrigiu Gabriel com seriedade. Mas eu posso ensinar direito. Meu pai me ensinou no ano passado. Beatriz sentiu uma emoção profunda ao ver a filha tão feliz. Há quanto tempo Manuela não brincava com outra criança? Há quanto tempo não tinha acesso a brinquedos, espaço, liberdade para ser simplesmente uma criança? Beatriz, disse Eduardo suavemente, posso mostrar onde vocês ficariam se aceitarem? Ela assentiu e eles entraram novamente na casa. Eduardo a conduziu por um corredor que levava a uma área que ela não havia visto antes. Havia 2 quartos amplos e bem iluminados, um banheiro espaçoso e uma pequena sala de estar. Estes seriam os quartos de vocês, explicou Eduardo, mobiliados, climatizados, com toda a privacidade que precisarem. Os quartos eram maiores que todo o apartamento onde Beatriz morava com Manuela. As janelas davam para o jardim, oferecendo uma vista linda e pacífica. É lindo, murmurou Beatriz, ainda processando tudo. Há uma coisa que não mencionei, disse Eduardo, parecendo ligeiramente constrangido. Beatriz o olhou com apreensão. O quê? Gabriel perdeu a mãe há 3 anos, mas não da forma que eu disse antes. Ela não nos abandonou por não querer ser mãe. Eduardo fez uma pausa, claramente lutando com memórias dolorosas. Ela morreu em um acidente de carro quando Gabriel tinha 2 anos. Beatriz sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eduardo, eu sinto muito. Por que não me contou antes? Porque é difícil falar sobre isso. E porque tem gente que fica com pena demais, tratam Gabriel como coitadinho. Ele não precisa de pena, precisa de normalidade. Eduardo olhou pela janela para o filho brincando com Manuela. Ele mal se lembra dela, mas sente a falta. É por isso que preciso de alguém especial, alguém que possa ser uma figura materna real na vida dele. Beatriz compreendeu finalmente a dimensão da proposta. Não era apenas um emprego, era um convite para fazer parte de uma família. A responsabilidade era imensa, mas também era uma oportunidade única de dar a Manuela a estabilidade e o futuro que sempre sonhara para ela. Preciso de uma noite para pensar, disse ela finalmente. Claro, é uma decisão importante. Eles voltaram para o jardim, onde as crianças haviam inventado um jogo elaborado envolvendo bonecos de super-heróis e princesas. Manuela comandava uma narrativa complexa onde a princesa Elsa salvava o Homem-Aranha de um dragão malvado, enquanto Gabriel fornecia vozes dramáticas para todos os personagens. Manuela, amor, precisamos ir, anunciou Beatriz após mais uma hora de brincadeiras. Mas, mãe, o Gabriel ainda não terminou de me mostrar todos os brinquedos, protestou Manuela.
Pode voltar amanhã? Perguntou Gabriel esperançoso, olhando alternadamente para o pai e para Beatriz. Vamos ver, respondeu Beatriz diplomaticamente. Durante a despedida, Gabriel abraçou Manuela espontaneamente. Gostei muito de brincar com você, disse ele sinceramente. Eu também, respondeu Manuela, retribuindo o abraço. Eduardo acompanhou Beatriz e Manuela até o portão. Seja qual for sua decisão, obrigado por terem vindo. Gabriel não sorri tanto há muito tempo. No caminho de volta para casa, Manuela não parou de falar sobre Gabriel, sobre a casa, sobre a piscina. Sua empolgação era contagiante, mas também aumentava a pressão sobre Beatriz. Mãe, nós vamos morar lá? Perguntou Manuela quando finalmente fizeram uma pausa para respirar. Não sei ainda, meu amor. É uma decisão muito importante. Eu gostei muito do Gabriel e da casa, e o tio Eduardo é legal. Naquela noite, depois de colocar Manuela para dormir, Beatriz ficou acordada por horas pensando. Olhava ao redor do pequeno apartamento, as paredes com infiltração, os móveis velhos, a constante preocupação financeira, e depois imaginava a vida que poderia ter na casa de Eduardo. Mas não era apenas sobre conforto material. Era sobre dar a Manuela uma chance de crescer em um ambiente estável, com oportunidades educacionais melhores, com segurança. E era sobre Gabriel, um menino que claramente precisava de uma figura materna em sua vida. Seria ela capaz de assumir essa responsabilidade? E se Eduardo mudasse de ideia? E se ela não conseguisse corresponder às expectativas? Por outro lado, que outra oportunidade como essa apareceria em sua vida? Às 2 da manhã, Beatriz finalmente adormeceu, mas sua mente continuou fervilhando com dúvidas e possibilidades. Quando acordou na manhã seguinte, sua decisão estava tomada. Pegou o telefone e discou o número de Eduardo, o coração batendo acelerado. Alô? Atendeu a voz familiar. Eduardo, é Beatriz, eu aceito. 2 semanas depois, Beatriz estava na cozinha da casa de Eduardo preparando o café da manhã. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando a bancada de mármore onde ela havia organizado ingredientes frescos para panquecas, a receita especial que havia aprendido com a avó e que agora fazia parte da rotina matinal da nova família. A adaptação havia sido mais suave do que ela imaginara. Gabriel e Manuela se tornaram inseparáveis, criando uma dinâmica natural de irmãos que surpreendeu até mesmo Eduardo. Todas as manhãs, antes da escola, eles tomavam café juntos, planejando as brincadeiras para a tarde e trocando histórias sobre seus sonhos. Tia Bia, posso ajudar com as panquecas? Perguntou Gabriel, entrando na cozinha ainda de pijama, os cabelos bagunçados pelo sono. O apelido carinhoso havia surgido espontaneamente no segundo dia de convivência, e Beatriz sentia o coração se aquecer toda vez que o ouvia. Claro, Gabriel. Você pode mexer a massa enquanto eu preparo as frutas. Gabriel subiu no banquinho especial que Eduardo havia comprado para que ele pudesse ajudar na cozinha com segurança. Beatriz observava seus movimentos cuidadosos com a colher de pau, lembrando-se de como Manuela havia aprendido a fazer a mesma coisa no pequeno apartamento onde moravam antes. Tia Bia, por que minha mãe foi embora? Perguntou Gabriel de repente, sem parar de mexer a massa. A pergunta pegou Beatriz desprevenida. Eduardo havia lhe contado sobre a morte da esposa, mas havia pedido para não tocar no assunto, a menos que Gabriel perguntasse diretamente. Era o primeiro momento em que o menino demonstrava curiosidade sobre o tema. Beatriz se agachou ao lado dele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sua mãe não foi embora por vontade própria, Gabriel. Às vezes acontecem coisas na vida que não podemos controlar, e ela teve que partir antes do que gostaria. Ela não gostava de mim? Perguntou o menino, os olhos grandes cheios de uma tristeza que nenhuma criança deveria carregar. Oh, meu querido, disse Beatriz, abraçando-o com delicadeza.
Tenho certeza de que ela te amava muito, mais do que qualquer coisa no mundo, e onde quer que ela esteja agora, ainda te ama. Gabriel parou de mexer a massa e se aninhou no abraço de Beatriz. Você vai embora também? A pergunta partiu o coração de Beatriz. Não pretendo ir a lugar nenhum. Você está preso comigo, mocinho, disse ela, fazendo cócegas suaves nele até arrancar uma risadinha. Promete? Prometo. Nesse momento, Manuela apareceu na cozinha, já vestida para o dia, carregando uma boneca nova que Eduardo havia comprado para ela na semana anterior. Bom dia, família, anunciou ela alegremente, usando a expressão que havia adotado para se referir ao grupo. Bom dia, princesa, respondeu Beatriz, beijando a testa da filha. Dormiu bem? Sonhei que éramos uma família de verdade que morava em um castelo, contou Manuela, sentando-se à mesa. E tinha um dragão bonzinho que cuidava de nós. Gabriel riu. Dragões não são bonzinhos, Manu. Eles cospem fogo. O meu dragão era diferente. Ele cuspia purpurina, retrucou Manuela com convicção. Beatriz sorriu ouvindo a conversa animada das crianças. Nos primeiros dias, havia se sentido como uma intrusa naquela casa luxuosa, pisando com cuidado, falando baixo, tentando não incomodar. Mas Eduardo havia sido paciente e acolhedor, insistindo para que ela se sentisse à vontade. Esta é sua casa agora. Ele repetia sempre que havia hesitando em usar algum cômodo ou mexer em alguma coisa. Quero que vocês se sintam parte da família. E aos poucos, ela estava começando a acreditar que aquilo era possível. Eduardo apareceu na cozinha usando um terno cinza impecavelmente cortado, mas com a gravata ainda solta ao redor do pescoço. Bom dia, pessoal. Como está nossa chefe-chefe hoje? Estamos fazendo panquecas, anunciou Gabriel orgulhosamente. Eu ajudei a mexer a massa e eu escolhi as frutas, completou Manuela, apontando para as morangos e bananas que Beatriz havia cortado. Que equipe eficiente! Elogiou Eduardo, aceitando a xícara de café que Beatriz lhe oferecia. Beatriz, você tem planos para hoje? Vou levar as crianças ao parque depois da escola e passar no mercado para comprar ingredientes para o jantar. Por quê? Tenho uma reunião importante esta tarde. Pode se estender até mais tarde. Não se preocupem se eu atrasar para o jantar. Sem problemas. Quer que deixe algo separado para você? Você sempre faz isso, disse Eduardo com um sorriso grato. Não sei como fazia antes de vocês chegarem aqui. Beatriz sentiu um calor subir pelas bochechas. Nos últimos dias, havia notado que Eduardo a olhava de forma diferente. Não apenas como uma funcionária, mas como... Ela não sabia bem definir. Havia uma ternura em seus olhos que a deixava confusa e, ao mesmo tempo, esperançosa. Depois do café da manhã, Eduardo levou Gabriel para a escola antes de seguir para o escritório. Era um ritual diário que os dois mantinham desde que Gabriel começara a estudar. Beatriz ficava com Manuela, que ainda era pequena demais para a escola. Mas Eduardo havia mencionado a possibilidade de matriculá-la em uma creche particular no próximo semestre. Mãe, posso brincar na piscina? Perguntou Manuela depois que os meninos saíram. Pode, mas primeiro vamos arrumar a casa. Que tal me ajudar? Manuela concordou animadamente. Nas últimas semanas, havia desenvolvido uma obsessão por ajudar com as tarefas domésticas, principalmente porque na casa grande havia tanto espaço e tantas coisas interessantes para descobrir. Enquanto trabalhavam juntas, Beatriz refletia sobre como sua vida havia mudado completamente. Não mais as madrugadas fazendo doces, não mais a preocupação constante com dinheiro. Não mais o medo de não conseguir pagar as contas. Por outro lado, havia uma nova responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Cuidar não apenas de Manuela, mas também de Gabriel, e corresponder à confiança que Eduardo havia depositado nela. No meio da manhã, o telefone tocou. Beatriz atendeu com cuidado.
ainda não completamente acostumada a receber ligações na casa. Residência Maciel. Beatriz falando. Beatriz? Sou eu, Eduardo. Tudo bem aí? Tudo ótimo. Aconteceu alguma coisa? Não. É que acabei de receber uma ligação da escola do Gabriel. Ele não está passando bem. Acho que é apenas um resfriado, mas gostaria de ir buscá-lo. Claro, quer que eu vá? Você faria isso? Óbvio. É para isso que estou aqui. Obrigado, Beatriz. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Beatriz organizou rapidamente Manuela e as duas foram buscar Gabriel na escola. Quando chegaram, encontraram o menino na enfermaria, com o nariz um pouco vermelho e uma expressão melancólica. Tia Bia! Exclamou ele ao vê-la, o rosto se iluminando imediatamente. Oi, meu amor, como você está se sentindo? A garganta está arranhando um pouquinho, disse ele com voz um pouco rouca. Vamos para casa fazer um chá de mel com limão e você vai ficar novinho em folha, prometeu Beatriz, ajudando-o a pegar a mochila. No caminho de volta, Gabriel se aninhou no banco de trás do carro, ao lado de Manuela, que imediatamente assumiu o papel de enfermeira-chefe, oferecendo sua boneca para ele abraçar e inventando histórias para distraí-lo. Em casa, Beatriz preparou um almoço leve e o chá prometido. Gabriel estava claramente se sentindo melhor com os cuidados e a atenção e logo estava brincando normalmente com Manuela no quarto. À tarde, enquanto as crianças cochilavam depois do almoço, Beatriz se permitiu um momento de reflexão. Sentou-se no jardim, observando as flores que começavam a desabrochar com a chegada da primavera. Havia algo surreal em toda aquela situação. 3 semanas antes, ela estava desesperada, sem dinheiro para comprar remédio para a filha. E agora estava cuidando de uma casa linda, com todas as necessidades supridas. Mas mais do que isso, estava começando a se sentir parte de uma família de verdade. Gabriel a tratava com carinho genuíno, Manuela estava florescendo naquele ambiente estimulante e Eduardo estava se tornando algo que ela não sabia como categorizar. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de passos na grama. Eduardo havia chegado mais cedo que o esperado. Como está nosso paciente? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela no banco do jardim. Muito melhor. Foi só um resfriado leve mesmo. Ele está dormindo agora. Obrigado por ter ido buscá-lo. Significou muito para ele e para mim. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o jardim. Havia uma paz naquele momento que Beatriz não queria quebrar. Beatriz, disse Eduardo finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você é feliz aqui? A pergunta a pegou de surpresa. Por que pergunta isso? Porque às vezes tenho medo de ter sido egoísta. De ter oferecido algo que parecia bom para mim, sem pensar se seria bom para você e para Manuela. Beatriz o olhou com ternura. Eduardo, estas têm sido as 3 semanas mais felizes da minha vida, e da vida de Manuela também. Mesmo? Você não sente falta da sua independência, da sua antiga vida? Minha antiga vida era uma luta constante. Aqui, posso finalmente relaxar. Saber que Manuela está segura e bem cuidada. E Gabriel... Ela fez uma pausa, procurando as palavras certas. Gabriel é um menino incrível. Cuidar dele não é trabalho, é prazer. Eduardo sorriu claramente aliviado. Ele te adora. Ontem me disse que você faz o melhor bolo de chocolate do mundo. Ainda não fiz bolo de chocolate para vocês. Então ele está falando do bolo de chocolate dos sonhos dele. Riu Eduardo, mas falando sério, você tem um dom com crianças. Gabriel nunca se adaptou tão bem a alguém novo. Talvez seja porque entendo o que é crescer sem mãe. Mesmo que seja por circunstâncias diferentes. Eduardo ficou sério. Sua mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Fui criada pela minha avó depois disso. Sinto muito. Não sabia. Está tudo bem.
Foi há muito tempo, mas acho que isso me ajuda a entender as necessidades de Gabriel de forma diferente. Nesse momento, risadas infantis vieram da casa. As crianças haviam acordado do cochilo e estavam brincando no quarto. Eles são felizes juntos, observou Eduardo. São como irmãos de verdade, concordou Beatriz. Manuela sempre quis ter um irmão, e Gabriel parece ter encontrado na Manuela a companhia que precisava. E nós? Perguntou Eduardo suavemente. Nós o quê? Nós também encontramos o que precisávamos? Beatriz sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz de Eduardo, na forma como a olhava, que sugeria que a conversa estava tomando um rumo mais íntimo. Eu não sei, disse ela honestamente. Ainda estou me acostumando com tudo isso. Desculpe, não quis constrangê-la. Não me constrangeu, é que é complicado. Por quê? Porque você é meu patrão, porque moro na sua casa, porque não quero confundir gratidão com outros sentimentos. Eduardo assentiu compreensivamente. Tem razão. Perdoe-me se fui precipitado. Mas mesmo dizendo isso, ele não conseguia disfarçar o olhar carinhoso que dirigia a ela. E Beatriz, por mais que tentasse ser racional, sentia algo crescendo em seu coração. Algo que ia muito além de gratidão profissional. A conversa foi interrompida pela chegada das crianças no jardim. Pai, tia Bia, venham ver o que a gente construiu! Gritou Gabriel animadamente. Eles se levantaram e seguiram as crianças para dentro de casa, onde encontraram uma elaborada construção feita com almofadas, cobertores e cadeiras no meio da sala. É nossa casa secreta, explicou Manuela orgulhosamente. E tem quartos para todo mundo, complementou Gabriel. Um para mim, um para a Manu, um para o papai e um para a tia Bia. Eduardo e Beatriz trocaram olhares significativos. Sem perceberem, as crianças estavam expressando exatamente o que começava a se formar entre os adultos. O desejo de uma família unida e completa. Que construção impressionante, elogiou Eduardo, entrando na casa improvisada. Vocês são arquitetos muito talentosos. Posso dormir aqui hoje? Pediu Gabriel. E eu também, juntou-se Manuela. Que tal fazermos uma noite especial? Sugeriu Beatriz. Pipoca, filme e vocês podem dormir na sala. O que acham? As crianças explodiram em comemoração e Eduardo sorriu gratamente para Beatriz. Mais uma vez, ela havia encontrado a solução perfeita para fazer todos felizes. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram em meio às almofadas na sala, Eduardo e Beatriz ficaram na cozinha finalizando a limpeza do jantar. Obrigado, disse ele de repente. Pelo quê? Por tornar esta casa um lar, por cuidar do Gabriel como se fosse seu filho, por trazer alegria para nossas vidas. Beatriz sentiu lágrimas ameaçando brotar. Obrigada por nos dar esta oportunidade, por confiar em mim. Eles estavam próximos demais, a distância entre eles diminuindo naturalmente. Por um momento, pareceu que Eduardo se inclinaria para beijá-la, mas então se afastou delicadamente. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Eduardo. Mas ambos sabiam que algo havia mudado entre eles naquela noite. O que havia começado como um acordo profissional estava se transformando em algo muito mais profundo e complexo. E em suas vidas, marcadas por perdas e dificuldades, a possibilidade de um amor verdadeiro começava a florescer como as flores do jardim. Devagar, mas com a promessa de algo belo e duradouro. 6 semanas haviam se passado desde que Beatriz e Manuela se mudaram para a casa de Eduardo e a rotina familiar havia se estabelecido com uma naturalidade que surpreendeu a todos. Naquela manhã de sábado, Beatriz estava no jardim, supervisionando Gabriel e Manuela, que brincavam na piscina, quando a campainha tocou. Eduardo, que lia o jornal na varanda, olhou surpreso em direção ao portão. Não estamos esperando ninguém, murmurou, levantando-se para atender.
Beatriz sentiu um aperto inexplicável no estômago ao ver a expressão confusa de Eduardo. Havia algo na insistência da campainha que soava familiar e, ao mesmo tempo, ameaçador. Quando Eduardo abriu o portão, Beatriz viu sua vida se complicar instantaneamente. Do outro lado da grade estava Fábio, o pai biológico de Manuela, com seus cabelos loiros desalinhados, barba por fazer e aquele sorriso que um dia havia conquistado seu coração jovem e inexperiente. Desculpe incomodar, disse Fábio, tentando enxergar além de Eduardo. Estou procurando por Beatriz Santos. Me disseram que ela trabalha aqui. Eduardo franziu a testa. E você é? Fábio Oliveira. Sou o pai da Manuela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo olhou de Fábio para Beatriz, que havia se aproximado com o coração disparado, deixando as crianças na piscina sob os cuidados da supervisão visual. Oi, Bia, disse Fábio, seu olhar mapeando o ambiente luxuoso com uma mistura de surpresa e algo que parecia inveja. Você está diferente. Beatriz cruzou os braços, assumindo instintivamente uma postura defensiva. O que você quer aqui, Fábio? Quero conhecer minha filha. Quero ser pai de verdade. Depois de 4 anos, a voz de Beatriz saiu mais cortante do que pretendia. Depois de desaparecer sem dar notícias, Eduardo permaneceu em silêncio, mas Beatriz podia sentir a tensão emanando dele. Gabriel e Manuela, percebendo que algo importante estava acontecendo, pararam de brincar e se aproximaram curiosos. Mamãe, quem é ele? Perguntou Manuela, escondendo-se atrás das pernas molhadas de Beatriz. Fábio se agachou, tentando ficar na altura da menina. Oi, princesa. Eu sou seu papai. Manuela olhou confusa de Fábio para Eduardo, depois para Beatriz. Mas meu papai é o tio Eduardo, disse ela com a sinceridade brutal das crianças. Fábio piscou surpreso, claramente não esperando essa resposta. Eduardo sentiu algo se mover em seu peito, orgulho, ternura e um instinto protetor feroz. Manuela, disse Beatriz gentilmente, este é o Fábio. Ele ajudou a mamãe a fazer você. Como? A pergunta inocente criou um momento constrangedor que Eduardo quebrou diplomaticamente. Que tal voltarmos para a piscina? Gabriel, você pode mostrar para a Manuela aquele novo mergulho que aprendeu? Gabriel, sentindo a tensão dos adultos, pegou a mão de Manuela. Vem, Manu, deixa os grandes conversarem. Quando as crianças se afastaram, Beatriz se voltou para Fábio com uma expressão que misturava raiva e proteção maternal. Você não pode simplesmente aparecer aqui depois de 4 anos e esperar que tudo seja como você quer, disse ela, mantendo a voz baixa para não alarmar as crianças. Eu sei que cometi erros, respondeu Fábio, passando a mão pelos cabelos. Mas eu era jovem, tinha medo. Agora sou outro homem, tenho um trabalho estável, um apartamento, posso cuidar da Manuela. Cuidar? Eduardo finalmente falou, sua voz controlada, mas com uma firmeza inegável. Onde você esteve quando ela teve pneumonia aos 2 anos? Quando Beatriz trabalhava de madrugada para comprar fraldas? Quando ela precisou escolher entre comprar remédio ou comida? Fábio olhou para Eduardo com hostilidade. E você é quem para falar da minha filha? Alguém que esteve presente, respondeu Eduardo simplesmente, mas o peso de suas palavras era esmagador. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. A situação que tanto temia estava se materializando. Durante 4 anos, ela havia construído uma vida sem Fábio, aprendido a ser mãe e pai ao mesmo tempo. E agora ele aparecia justamente quando ela havia encontrado estabilidade e amor. Beatriz, disse Fábio, ignorando Eduardo e focando nela. Posso conversar com você em particular? Eduardo se posicionou ligeiramente mais próximo de Beatriz, um gesto sutil, mas protetor. Acho que qualquer conversa sobre Manuela pode ser feita aqui. Com todo respeito,
respondeu Fábio, sua cortesia forçada. Isso é uma questão de família. Nós somos família, disse Eduardo, as palavras saindo antes que pudesse pensá-las. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Beatriz olhou para Eduardo, surpresa pela declaração pública de algo que vinha crescendo entre eles, em silêncio. Fábio riu com amargura. Família! Você a conhece há 2 meses e acha que pode substituir o pai biológico da criança? Pai biológico que abandonou a criança antes dela nascer, retrucou Eduardo, perdendo parte de sua diplomacia habitual. Chega, interrompeu Beatriz, vendo que a discussão estava escalando. Fábio, você quer conversar? Vamos conversar, mas longe das crianças. Eles se dirigiram para a área coberta da varanda, onde as crianças não poderiam ouvi-los, mas ainda permaneciam visíveis brincando na piscina. Fábio, começou Beatriz, você não pode simplesmente aparecer e esperar que eu entregue Manuela para você como se fosse um objeto. Eu não quero tirá-la de você, disse Fábio, tentando soar razoável. Quero ser parte da vida dela. Temos direitos iguais sobre ela. Direitos? A voz de Beatriz subiu ligeiramente. Direitos se conquistam com presença, com responsabilidade. Você assinou a certidão de nascimento dela. Fábio hesitou. Não, mas posso resolver isso. Você pagou pensão alimentícia algum dia? Você esteve presente em uma única consulta médica? Em uma única noite que ela chorou doente? Beatriz, eu entendo que você está brava. Eu não estou brava, Fábio. Eu estou protegendo minha filha. Beatriz respirou fundo, tentando manter a calma. Manuela não te conhece. Para ela, você é um estranho que apareceu dizendo ser seu pai. Eduardo observava a conversa em silêncio, mas Beatriz podia sentir seu apoio silencioso. Havia algo reconfortante em saber que não estava enfrentando aquilo sozinha. O que você quer exatamente? Perguntou Beatriz finalmente. Quero conhecer minha filha. Quero que ela venha comigo alguns fins de semana. Quero ser pai. E achou que poderia simplesmente aparecer aqui e eu concordaria. Fábio olhou ao redor da propriedade luxuosa e Beatriz viu o momento exato em que ele compreendeu a situação. Entendo. Você melhorou de vida e agora não quer mais nada comigo. Isso não tem nada a ver com dinheiro, disse Beatriz, ferida pela insinuação. Não? Então me explica o que uma mulher como você está fazendo em uma casa como esta. Eduardo deu um passo à frente, sua paciência finalmente se esgotando. Cuidado com o tom. Ou o quê? Desafiou Fábio. Ou você vai ter que sair da minha propriedade. Fábio, interrompeu Beatriz, antes que a situação ficasse ainda mais tensa. Vou ser clara com você. Manuela é feliz aqui. Ela tem estabilidade, educação, carinho. Se você realmente quer o bem dela, vai respeitar isso. E se eu não respeitar, se eu procurar meus direitos legais? A ameaça velada fez Beatriz empalidecer. Eduardo, vendo sua reação, sentiu uma raiva fria percorrer suas veias. Talvez devêssemos conversar melhor sobre isso, disse Eduardo, sua voz assumindo um tom empresarial. Em particular. Beatriz olhou para ele, confusa. Eduardo, está tudo bem, disse ele, tocando suavemente seu braço. Vai ficar com as crianças. Eu converso com o Fábio. Os 2 homens se afastaram para o escritório de Eduardo. Beatriz ficou na varanda, o coração acelerado, observando Gabriel e Manuela, que continuavam brincando alheios ao drama dos adultos. No escritório, Eduardo fechou a porta e se voltou para Fábio. Quanto? Perguntou diretamente. Como assim? Quanto você quer para desaparecer novamente? Fábio fingiu indignação. Você acha que estou aqui por dinheiro? Estou achando que você apareceu aqui no momento em que descobriu que Beatriz estava em uma situação melhor de vida. Estou achando que você viu uma oportunidade. Fábio permaneceu em silêncio por alguns segundos, confirmando as suspeitas de Eduardo. 100 mil,
disse finalmente. 50, 80, 60 é minha oferta final. Fábio considerou por um momento. E o que eu digo para a Manuela? Que você teve que viajar a trabalho para muito longe e não sabe quando vai voltar. Deixa ela com uma lembrança bonita ao invés de uma decepção. E se eu não aceitar? Então, vamos resolver isso legalmente. E eu garanto que tenho recursos para uma batalha judicial muito longa e cara. Fábio compreendeu que estava numa posição desvantajosa. Eduardo tinha dinheiro, influência e, mais importante, tinha estado presente na vida de Manuela. Está bem, concordou finalmente, mas eu quero o dinheiro hoje. Terá, mas assina um documento renunciando a qualquer direito sobre Manuela. Quando voltaram para a varanda, Beatriz estava sentada na beirada da piscina com os pés na água, supervisionando as crianças. Ela olhou para os dois homens, tentando decifrar o que havia acontecido. Fábio se aproximou de Manuela, que o olhou com curiosidade. Princesa, disse ele, agachando-se novamente. O papai precisa viajar para trabalhar muito longe. Não sei quando vou voltar. Tudo bem, disse Manuela simplesmente. O tio Eduardo cuida da gente. A facilidade com que ela aceitou a situação foi uma punhalada na consciência de Fábio, mas também um alívio. Ele deu um beijo na testa dela e se levantou. Beatriz, disse ele, cuida bem dela. Sempre cuidei, respondeu Beatriz, confusa com a súbita mudança de atitude. Após Fábio sair, Eduardo encontrou Beatriz no jardim, sentada no banco onde haviam conversado tantas vezes. O que você disse para ele? Perguntou ela. Eduardo hesitou. Não queria mentir para Beatriz, mas também não queria que ela soubesse sobre o dinheiro. Pelo menos não ainda. Conversamos sobre o que seria melhor para Manuela, disse ele, o que tecnicamente era verdade. Ele mudou de ideia muito rapidamente. Às vezes as pessoas percebem que estão erradas. Beatriz o olhou nos olhos, procurando sinais de que ele estava escondendo algo. Havia algo diferente em Eduardo, uma tensão que ela não conseguia identificar. Eduardo, disse ela suavemente, obrigada por me defender. Por defender Manuela. Sempre vou defendê-las, respondeu ele, e havia uma intensidade em sua voz que fez o coração de Beatriz acelerar. Quando você disse que éramos família, eu quis dizer isso. Eles se olharam em silêncio, o ar entre eles carregado de sentimentos não expressos. Finalmente, Eduardo se inclinou e beijou suavemente os lábios de Beatriz. Foi um beijo terno, cheio de promessas e esperança. Quando se separaram, Beatriz tinha lágrimas nos olhos. Eu te amo, disse Eduardo simplesmente. Eduardo, não precisa responder agora, só precisa saber que é verdade. Eu amo você, amo Manuela como se fosse minha filha e quero que sejamos uma família de verdade. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Beatriz ficou acordada pensando. A visita de Fábio havia abalado sua sensação de segurança, mas também havia revelado algo importante. Eduardo estava disposto a lutar por ela e por Manuela. Mas havia algo mais. Algo na forma como Fábio havia desistido tão facilmente na mudança súbita de atitude, que não lhe saía da cabeça. Ela precisava descobrir o que realmente havia acontecido naquela conversa no escritório. 3 dias haviam se passado desde a visita de Fábio, e Beatriz não conseguia se livrar da sensação de que algo estava sendo escondido dela. Eduardo havia voltado à sua rotina normal, trabalho, tempo com Gabriel, jantares em família, mas havia uma tensão sutil em seu comportamento que ela percebia nos pequenos detalhes. O olhar que se desviava quando ela o observava, a hesitação antes de responder certas perguntas, a forma como mudava de assunto quando ela mencionava Fábio. Naquela quinta-feira pela manhã, enquanto organizava o escritório de Eduardo, uma tarefa que ele havia pedido especificamente para ela fazer, Beatriz encontrou algo que fez seu mundo desabar. Em uma pasta semi-aberta sobre a mesa, havia um recibo bancário de transferência, o valor R$60.000. O destinatário,
Fábio Oliveira. A data, 3 dias atrás. Beatriz sentou-se pesadamente na cadeira de Eduardo, o papel tremulando em suas mãos. 60 mil reais. Eduardo havia pagado Fábio para que ele desaparecesse. Por um momento, ela apenas ficou olhando para o documento, tentando processar o que aquilo significava. Depois, uma onda de emoções conflitantes a atingiu como uma tsunami. Raiva, humilhação, tristeza, traição. Mãe! A voz de Manuela a fez erguer a cabeça abruptamente. A menina estava na porta do escritório, vestida com seu vestido favorito, um azul com borboletas que Eduardo havia comprado para ela na semana anterior. Oi, meu amor, disse Beatriz, rapidamente escondendo o papel e forçando um sorriso. O que foi? O Gabriel quer saber se podemos fazer biscoitos para quando o papai chegar do trabalho. Claro, amor, vamos fazer os biscoitos, mas durante toda a tarde, enquanto supervisionava as crianças fazendo biscoitos, Beatriz sentia como se estivesse representando um papel. Sorria quando Gabriel contava uma piada. Aplaudia quando Manuela acertava uma receita, mas por dentro sua mente fervilhava. Eduardo havia comprado a liberdade delas, como se elas fossem objetos em leilão, como se ela não fosse capaz de resolver seus próprios problemas. Quando Eduardo chegou em casa às 6 da tarde, as crianças correram para recebê-lo como sempre faziam. Papai, tia Bia nos ajudou a fazer biscoitos em formato de estrela, anunciou Gabriel orgulhosamente. E eu fiz um só para você, completou Manuela, oferecendo um biscoito ligeiramente torto, mas feito com amor. Eduardo abraçou as duas crianças. Beijou suas testas, provou os biscoitos e elogiou efusivamente o trabalho delas. Beatriz observava tudo de longe, vendo o homem gentil e carinhoso que havia se apaixonado, mas agora questionando se conhecia realmente quem ele era. Oi, disse ele, aproximando-se dela na cozinha depois que as crianças voltaram para seus brinquedos. Como foi seu dia? Interessante, respondeu Beatriz, sua voz cuidadosamente neutra. Eduardo percebeu imediatamente que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa? Podemos conversar depois do jantar, quando as crianças estiverem dormindo? Claro, está tudo bem? Beatriz apenas assentiu, não confiando em sua voz para manter a compostura. O jantar foi uma tortura silenciosa para Beatriz. Ela observava Eduardo interagindo com Gabriel e Manuela, vendo o amor genuíno em seus olhos, e se perguntava como ele poderia ser tão carinhoso com elas e, ao mesmo tempo, tão condescendente. Após colocar as crianças para dormir, uma rotina que haviam desenvolvido juntos, com Gabriel e Manuela escovando os dentes lado a lado, Eduardo lendo uma história e Beatriz dando os beijos de boa noite, eles se encontraram na sala. O que está acontecendo, Beatriz? Perguntou Eduardo, sentando-se ao lado dela no sofá. Beatriz tirou o recibo bancário do bolso e o colocou sobre a mesa de centro. Eduardo empalideceu instantaneamente. Você pode me explicar isso? Perguntou ela, sua voz calma, mas carregada de emoção contida. Eduardo olhou para o papel como se fosse uma cobra venenosa. Beatriz... 60 mil reais, Eduardo. Você pagou Fábio para que ele fosse embora. Deixe-me explicar. Por favor, explique, porque estou tentando entender como o homem que diz me amar achou que podia resolver minha vida com um cheque. Eduardo passou as mãos pelo cabelo, claramente em agonia. Não foi assim. Não? Então como foi? Ele estava te ameaçando. Falou em procurar seus direitos legais, em tirar Manuela de você. Eu não podia deixar isso acontecer. E achou que eu não seria capaz de lidar com isso sozinha? Não é isso. É exatamente isso! Explodiu Beatriz, levantando-se abruptamente. Você decidiu que eu era uma pobre coitada que precisava ser salva, então abriu o talão de cheques e resolveu meu problema. Beatriz, por favor, você tem ideia de como me sinto agora? De como é humilhante descobrir que o pai da minha filha foi comprado como se fosse um objeto?
Eduardo se levantou também, tentando se aproximar, mas ela recuou. Eu fiz isso porque te amo. Porque amo Manuela. Porque não suportaria ver vocês sofrendo. Você fez isso porque não confia em mim, gritou Beatriz, as lágrimas finalmente escapando. Porque acha que sou uma mulher fraca que precisa de um homem rico para resolver seus problemas. Isso não é verdade. Não? Então por que não conversou comigo antes? Por que não me deixou decidir? Eduardo ficou em silêncio, porque no fundo sabia que ela estava certa. Eu queria proteger você, disse ele finalmente. Proteger ou controlar? A pergunta atingiu Eduardo como um soco. Beatriz, você está sendo injusta. Injusta? Eu que estou sendo injusta? Beatriz riu amargamente. Durante toda a minha vida, lutei para manter minha dignidade. Trabalhei de madrugada, vivi com o mínimo, mas sempre com a cabeça erguida. E agora descubro que tudo isso foi comprado. Não foi comprado. Fábio era uma ameaça real. Uma ameaça que eu deveria ter enfrentado. Era minha decisão, Eduardo. Minha filha, minha vida, minha escolha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo percebeu que havia cometido um erro terrível, mas não sabia como consertá-lo. O que você quer que eu faça? Perguntou ele derrotado. Quero que me veja como uma igual, não como uma caridade, não como alguém que precisa ser salva, como uma mulher capaz de cuidar de si mesma e de sua filha. Eu te vejo assim. Não, você não vê. Se visse, teria conversado comigo antes de tomar uma decisão que afeta diretamente minha vida. Beatriz se dirigiu para as escadas, mas parou antes de subir. Preciso pensar, disse ela sem se virar. Preciso decidir se posso confiar em alguém que toma decisões sobre minha vida pelas minhas costas. Eduardo ficou sozinho na sala, o coração despedaçado. Havia tentado fazer a coisa certa e conseguira apenas ferir a mulher que amava. Nos dias que se seguiram, a casa ficou tensa. Beatriz mantinha sua rotina profissional impecavelmente. Cuidava de Gabriel como sempre, preparava as refeições, organizava a casa, mas havia uma frieza em suas interações com Eduardo que era quase palpável. Gabriel e Manuela perceberam a mudança e ficaram confusos e preocupados. Tia Bia está brava com o papai? Perguntou Gabriel um dia, enquanto ela o ajudava com a lição de casa. Por que pergunta isso, amor? Porque vocês não conversam mais, e você fica triste quando olha para ele. Beatriz sentiu o coração apertar. As crianças estavam sofrendo por causa do conflito entre os adultos. Às vezes os grandes precisam resolver algumas coisas, explicou ela gentilmente. Mas isso não muda o fato de que eu amo muito você e a Manuela. E o papai? Você ama o papai também? A pergunta direta de Gabriel a pegou desprevenida. Ela olhou para o menino, seus olhos grandes e preocupados, suas feições que lembravam tanto Eduardo, e percebeu que não podia mentir. É complicado, Gabriel. Naquela noite, após as crianças dormirem, Eduardo a encontrou no jardim, sentada no banco onde haviam compartilhado tantos momentos especiais. Posso me sentar? Perguntou ele. Beatriz assentiu em silêncio. Estava pensando no que você disse, começou Eduardo, e você está certa. Eu tomei uma decisão que não era minha para tomar. Eduardo, deixe-me terminar, por favor. Ele respirou fundo. Durante toda a minha vida, desde que comecei a ter sucesso, me acostumei a resolver problemas com dinheiro. Funcionários insatisfeitos, clientes difíceis, concorrentes agressivos. Tudo se resolvia com a quantia certa. Beatriz o observava em silêncio. Quando vi Fábio te ameaçando, meu primeiro instinto foi fazer o que sempre faço, encontrar um preço para o problema e pagá-lo. Mas vocês não são um problema a ser resolvido. Vocês são minha família. Somos. Você e Manuela são as pessoas mais importantes da minha vida. Gabriel nunca foi tão feliz quanto é com vocês aqui. Eu nunca fui tão feliz.
Eduardo se virou para olhá-la diretamente. Mas você está certa. Eu deveria ter conversado com você primeiro. Deveria ter confiado em sua força, em sua capacidade de lidar com Fábio. Porque se há uma coisa que aprendi sobre você, é que você é a pessoa mais forte que já conheci. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Beatriz. Eu cometi um erro terrível, continuou Eduardo. Um erro que pode ter custado nossa felicidade. Mas se você me der uma chance, prometo que nunca mais tomarei uma decisão que afete você ou Manuela sem conversar com você primeiro. Como posso confiar nisso? Porque eu te amo. Porque respeito você. E porque aprendi, do jeito mais doloroso possível, que amor sem respeito não é amor de verdade. Beatriz ficou em silêncio por longos minutos, pensando. Finalmente falou. Eu te amo, Eduardo. Eu me apaixonei por você de uma forma que não achava mais possível. Mas preciso saber que você me vê como uma parceira, não como alguém que precisa ser protegida. Você é minha parceira, minha igual, a mulher mais incrível que já conheci. E se surgir outro problema, outro Fábio, enfrentaremos juntos, como uma família de verdade faz. Beatriz o olhou nos olhos e viu sinceridade genuína. Viu também o homem que havia cuidado de Gabriel sozinho, que havia aberto sua casa para duas estranhas, que fazia panquecas no domingo de manhã e lia histórias antes de dormir. Está bem, disse ela suavemente. Vamos tentar novamente. Eduardo a beijou então, um beijo cheio de gratidão e amor e promessas de um futuro melhor. 6 meses depois, a cerimônia foi pequena e simples, realizada no jardim da casa, que agora era oficialmente o lar de todos eles. Beatriz usava um vestido branco simples, mas elegante, com flores naturais nos cabelos. Eduardo estava impecável em seu terno, mas seus olhos brilhavam apenas para sua noiva. Gabriel e Manuela eram os pajens, ele carregando as alianças com seriedade de adulto, ela espalhando pétalas de rosa pelo caminho com alegria contagiante. Vocês prometem se amar e se respeitar nos momentos bons e difíceis, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença? Perguntou o celebrante. Prometo, disseram eles juntos, os olhos marejados de emoção. Quando se beijaram selando a união, Gabriel e Manuela aplaudiram entusiasmados, e os poucos convidados presentes, a vizinha que havia emprestado a sacola térmica para Beatriz naquela madrugada crucial, Dr. Henrique Medeiros, que havia dado a primeira oportunidade a Eduardo, alguns colegas próximos, se emocionaram, vendo a família se formar oficialmente. 1 ano depois, Beatriz segurava o pequeno bebê em seus braços, observando Eduardo, que tentava convencer Gabriel e Manuela a fazer silêncio para não acordar o irmãozinho. Ele é tão pequeno, sussurrou Manuela, agora com 5 anos, olhando fascinada para o recém-nascido. Foi assim que você nasceu também, disse Gabriel com a sabedoria de seus 7 anos. Agora somos 4 irmãos. 3 irmãos, corrigiu Manuela. O bebê Lucas ainda não conta, ele só dorme e chora. Eduardo riu baixinho, sentando-se ao lado de Beatriz na cama. Como você está se sentindo? Cansada, mas feliz, respondeu ela, olhando para o rostinho perfeito de Lucas. Olha para ele, Eduardo. Ele tem seus olhos. E seu nariz, observou Eduardo com ternura. Gabriel e Manuela se acomodaram na cama também, criando um círculo familiar ao redor do novo bebê. Conte a história de como vocês se conheceram, pediu Manuela, como fazia sempre que queria algo especial. De novo, riu Beatriz. De novo, insistiram as duas crianças. Era uma vez, começou Eduardo, uma madrugada muito chuvosa. Eu estava sozinho em casa quando ouvi um barulho na porta. E era a mamãe, completou Gabriel animadamente. Molhada como um peixe, acrescentou Manuela. E carregando os brigadeiros mais deliciosos do mundo, continuou Eduardo, olhando carinhosamente para Beatriz.
E então vocês se apaixonaram e viveram felizes para sempre, finalizou Manuela com satisfação. Não foi bem assim, disse Beatriz suavemente. Primeiro precisamos aprender a confiar um no outro, a nos respeitar, a ser uma família de verdade. E como se faz isso? Perguntou Gabriel, genuinamente curioso. Conversando sempre, respondeu Eduardo. Tomando decisões juntos, cuidando uns dos outros. Como fazemos agora, observou Manuela. Exatamente como fazemos agora, concordou Beatriz. O bebê Lucas se mexeu nos braços dela, abrindo os olhinhos pela primeira vez desde que havia nascido. Gabriel e Manuela se inclinaram fascinados. Oi, Lucas, sussurrou Gabriel. Eu sou seu irmão Gabriel. E eu sou sua irmã Manuela. Vamos cuidar muito bem de você. Eduardo passou o braço ao redor de Beatriz, e ela se encostou nele, sentindo a completude de sua família. Havia sido um caminho longo e às vezes difícil até chegarem ali, mas cada obstáculo havia valido a pena. Olhando pela janela, ela podia ver o jardim onde haviam se casado, a piscina onde as crianças brincavam todos os dias, o banco onde haviam tido conversas que mudaram suas vidas. Tudo havia começado em uma madrugada chuvosa, com uma mãe desesperada protegendo seus sonhos em forma de brigadeiros. E agora, envolvida pelo amor de sua nova família, Beatriz compreendia que, às vezes, os finais felizes não acontecem como nos contos de fada. Eles acontecem uma escolha de cada vez, um dia de cada vez, construídos com amor, respeito e a coragem de acreditar que sempre é possível recomeçar. Eu amo vocês, murmurou ela, olhando para cada rosto querido ao seu redor. Nós também te amamos. Responderam todos juntos, criando uma sinfonia de amor que encheu o quarto e seus corações. Lá fora, começava a chover novamente. Mas agora, a chuva não era símbolo de desespero. Era apenas água que faria o jardim florescer ainda mais belo na manhã seguinte. Se esta história tocou seu coração e você acredita que o amor pode transformar vidas, deixe seu like, compartilhe com quem você ama e se inscreva no canal para mais histórias que celebram a esperança, a família e os recomeços que nos fazem acreditar que dias melhores sempre são possíveis.